Boa noite, eu sou o acadêmico Diego Dias, faço o curso de licenciatura em matemática, minha turma é mais de 15. Vou fazer minha apresentação da socialização do estágio 3. Minha área de concentração é novas tecnologias e educação da matemática, e meu tema é uso de softwares, algoritmos e aplicativos para o ensino da matemática. Minha justificativa é: podemos perceber que em nosso cotidiano, os avanços tecnológicos estão cada vez mais presentes em nossos trabalhos. Sendo assim, estão nos auxiliando cada vez mais em nossas atividades. No campo das áreas exatas não é diferente. Podemos ver a transformação do ensino da matemática, tornando-o mais acessível e eficiente. Ferramentas como GeoGebra, Alphaman e Khan Academy oferecem suporte interativo para a visualização e entendimento dos conceitos complexos. Algoritmos de inteligência artificial personalizam a experiência de aprendizado, identificando áreas de dificuldade e fornecendo exercícios específicos. Estudar, aqui são meus objetivos. Estudar as possibilidades de ensino matemática, praticar a arte de aprender com visões diferentes sobre o uso de tecnologias no processo de ensino, correlacionar as possíveis dificuldades em assimilação do estudo da matemática e obter uma visão pedagógica sobre o assunto abordado. Minha fundamentação teórica. É sabido que as tecnologias se fazem cada vez mais presentes em nosso cotidiano, e na maioria das vezes têm nos auxiliado a ter uma perspectiva diferente de abordagem em um tema de interesse. Muito se fala sobre o uso das tecnologias virtuais na melhora do aprendizado de novos conteúdos e conceitos, elucidando didáticas e firmando métodos já apurados. Dessa forma, as tecnologias acabam assessorando de uma maneira mais eficaz o aprendizado proposto do tema que se deseja alcançar êxito. Aqui vai uma citação: no decorrer dos anos, os seres humanos passam por transformações em virtude de uma estrutura social em que se desenvolve de tal forma que são geradas grandes expectativas quanto ao uso de tecnologias como eles devem ser aplicados na educação. Um grande avanço no estudo da matemática se faz presente na utilização de ferramentas digitais, onde a sua aplicação se torna muito importante e vantajosa para quem as possui, pois se torna um método muito mais rápido de resolução de problemas e desafios matemáticos propostos, evitando assim a perda de tempo e o esforço do indivíduo utilizador da ferramenta. Aqui vai mais uma citação de Moraes. Assim, o professor deve adquirir novas estratégias para transmitir o conhecimento, levando em consideração as novas tecnologias da informação e da comunicação como elementos de melhora dos processos educacionais, além de que o professor deve valorizar, reconhecer e aceitar um modelo diferente de aquisições de conhecimento. Contudo, podemos afirmar que o processo tecnológico não se limita simples à evolução de ferramentas tecnológicas, e sim a uma expansão do potencial humano. A tecnologia não apenas nos permite realizar mais, mas nos capacita a ser mais. Ela amplifica nossas capacidades, conecta nossas realidades e estimula a nossa criatividade. Aqui abordaremos então o software, que é um importante software que possibilita a melhora da compreensão e visualização de ferramentas, e ele tem várias facilidades para mostrar e realizar trabalhos com funções. Estou falando da ferramenta GeoGebra. O GeoGebra é uma aplicação computacional de matemática dinâmica desenvolvida em Java que integra conceitos de geometria e álgebra em uma única interface amigável. Desde sua origem em 2001, como tese de Marcus Hofstadter, sua popularidade tem crescido constantemente. Atualmente, é amplamente utilizado em 190 países, traduzido por 55 idiomas, com mais de 300 mil downloads mensais. Segundo o site oficial, o GeoGebra é um software dinâmico de matemática para todos os níveis de educação, que reúne geometria, álgebra, planilhas, gráficos, estatísticas e cálculos, em uma única plataforma. Além disso, o GeoGebra oferece uma plataforma online com mais de 1 milhão de recursos gratuitos criados por nossa comunidade, em vários idiomas. Esses recursos podem ser facilmente compartilhados através de uma plataforma de colaboração, GeoGebra Tarefa, onde o progresso dos alunos pode ser monitorado em tempo real, e o GeoGebra tem uma comunidade de milhões de usuários localizados em quase todos os países. Tornou-se também um fornecedor líder de software dinâmico de matemática, apoiando a educação em ciência, tecnologia, engenharia, matemática e inovações de ensino e aprendizagem.
Aqui tem uma imagem. Essa imagem ela vai direto para uma página. Essa página é a Classroom do GeoGebra. Aqui você consegue modificar e nomear cada ponto. E esse ponto tem é interativo com a função. Então, através desses pontos, você consegue demonstrar aos alunos o que está acontecendo na função. Aqui temos uma outra imagem. Essa outra imagem, novamente, abre uma função. Essa função proposta, ela mostra a relação dos pontos com a função direta. Aqui você também consegue alterar e modificar pontos e através dessa alteração você consegue ver onde que esse ponto está se comportando. A minha metodologia. O ensino abordado na regência. Foi feita as observações em sala de aula e contemplado o nível dos adolescentes do primeiro ano do ensino médio. Foi notado em suas capacidades as suas principais dificuldades sobre o assunto de funções. Foi decidido junto com a professora, que faz parte da regência, deveria dirigir com as questões em que os adolescentes iriam ver os assuntos a seguir. Após as 20 horas de observação, se iniciou 5 horas de regência em sala de aula, onde o professor regente utilizou os seus conhecimentos de assunto já pesquisado para adentrar o ensino de propriedade de funções com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Foi elucidado aos alunos, então, que funções possuem várias propriedades fundamentais que são essenciais para sua compreensão e aplicação. Foi dada a introdução ao assunto de domínio, onde que o domínio é uma função, onde o domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de entradas possíveis. Em outras palavras, o conjunto de todos os valores que podem ser inseridos da função. Foi dado também a introdução ao conteúdo de imagem de uma função. A imagem de uma função é o conjunto de todos os valores que a função assume para os valores presentes no domínio, diferentes do contradomínio, em que o conjunto predefinido, a imagem, é composta apenas pelos valores realmente alcançados pela função. Foi dado também atenção às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. As funções injetoras têm as suas propriedades como a função pode ter, indicando que os valores diferentes do domínio resultam em valores diferentes no contradomínio. Já a função sobrejetora é uma propriedade muito importante, que indica que cada elemento do contradomínio e imagem é pelo menos um elemento do domínio. Em outras palavras, para cada valor o contradomínio existe pelo menos um valor do domínio que a função associa e esse valor do contradomínio a esse valor do contradomínio. Isso garante que todos os valores possíveis de saída são cobertos pela função. E também foi dado a introdução sobre o assunto da bijetividade. Uma função para ser bijetora, ela tem que contemplar a parte injetora e a parte sobrejetora. Essa função bijetora tem uma propriedade que, combinada das duas características, se torna a função bijetora. A função bijetora estabelece uma correspondência de 1 para 1 entre o domínio e o contradomínio. Isso significa que cada elemento do domínio corresponde a um único elemento do contradomínio e vice-versa, criando uma relação perfeita de correspondência entre os dois conjuntos. Geralmente a gente consegue notar esse tipo de particularidade numa função de reta. Resultados de discussões. Foi percebido que ao interagir com softwares, aplicativos e algoritmos, os educadores não apenas enriquecem o processo de ensino, mas também proporcionam aos estudantes ferramentas poderosas para explorar conceitos matemáticos de maneira dinâmica e interativa. Foi evidenciado que as novas tecnologias facilitam visualizações de problemas complexos, estimulam a resolução de práticas de problemas e oferecem feedback instantâneo, o que pode aumentar significativamente o engajamento dos alunos e a compreensão dos conteúdos. Aqui vai uma citação. As principais vantagens de recursos tecnológicos, em particular o uso dos computadores, para o desenvolvimento do conceito de funções seriam, além de um impacto positivo na motivação dos alunos, sua eficiência como ferramenta de manipulação simbólica no traçado de gráficos e como instrumentos facilitador de tarefas e de resoluções de problemas. A utilização de computadores no ensino provoca provoca a médio e a longo prazo mudanças curriculares e atitudes profundas, uma vez em que, com o uso de tecnologias, os professores
tenderiam a se concentrar mais nas ideias de conceitos e menos nos algoritmos. Minhas considerações finais. A pesquisa foi feita, não só expandiu o entendimento sobre as possibilidades oferecidas pelas tecnologias modernas no ensino da matemática, mas também ressaltou a importância da abordagem crítica e integradora para maximizar os recursos dos conteúdos complexos e educacionais atual. Ao reconhecer o potencial das novas tecnologias de ensino da matemática, estamos acompanhando as mudanças sociais e culturais. No campo da regência de ensino médio, foi percebido que os alunos estavam bastante interessados pelo conteúdo e realizaram todas as atividades propostas em sala de aula. Foi notado ainda que nem todos dominavam completamente os fundamentos de manipulações das funções, porém todos obtiveram um bom entendimento no conteúdo abordado em sala de aula. Aqui vai minhas referências. Obrigado pela atenção e aqui eu irei postar o link da apresentação.